Pessoal, vamos aqui para mais uma aula de trigonometria, onde a gente vai tratar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Com vocês, o professor Edilson Tomás de Souza. E aqui a gente inicialmente quer retomar com vocês alguns conceitos que vocês trabalham no fundamental ainda, né? São alguns elementos que a gente vai ter no triângulo retângulo, né? Primeiro, o triângulo retângulo, ele possui aqui um ângulo reto, né? Como vocês podem ver aqui, demarcando aqui nesse canto do triângulo. Aí no triângulo retângulo nós vamos ter o seu maior lado, a gente chama de hipotenusa, e os outros dois lados que vão formar esse ângulo reto, eles são chamados de catetos, tá? Só que quando a gente determina aqui um ângulo, por exemplo, esse ângulo que eu estou indicando aqui, o ângulo θ, esse cateto que vai ficar aqui, ó, do lado oposto a θ, eu vou chamá-lo de cateto oposto. Já esse outro cateto que vai formar esse ângulo, eu já chamo de cateto adjacente. Então nós já vamos usar aí essa nomenclatura, né? O cateto oposto e cateto adjacente. E o maior lado sempre vai ser chamado de hipotenusa, porque quando nós formos falar nas razões trigonométricas, nós vamos estar sempre nos referindo a cateto oposto, a cateto adjacente e a hipotenusa. Agora vamos numa lâmina agora mostrar esses elementos utilizando agora letras, né? Eu vou utilizar aqui para hipotenusa, eu vou chamar aqui de A. Essa medida eu vou chamar de A. Esse cateto oposto eu vou chamá-lo de B e esse cateto adjacente eu vou chamá-lo de C. Lembrando ali, ó, o mesmo triângulo, né? Eu só vou usar, em vez desse nome, a gente vai usar uma letra para representar. E agora a gente vai para a primeira razão trigonométrica. Vamos definir a primeira razão trigonométrica. O seno de um ângulo. E aqui eu estou utilizando esse ângulo, ó, θ. O triângulo é esse, ó, as medidas, ó. O A é hipotenusa, o B é cateto oposto a θ e o C é cateto adjacente a θ. Então eu vou definir primeiro o seno. O que é o seno de um ângulo? O seno, gente, vai ser uma razão, como vocês podem ver aqui, ó. Vai ser uma razão. Vai ser o quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, se eu for olhar para esse triângulo aqui e eu for calcular o seno de θ, ó, o seno desse ângulo aqui, vai ser a razão entre quem é o cateto oposto a θ. Ó. O cateto oposto a θ vai ser esse aqui, ó. E a hipotenusa aqui, para mim, vai ser o A. Então, o seno aí para esse triângulo fica B para A, né? Então, a gente vai ter essa razão aqui. Você vai dividir B por A, né? Então, essa razão me fornece o seno desse ângulo aí, desse ângulo θ. Agora vamos ver o cosseno. Como é definido o cosseno? Ó? O cosseno de um ângulo. Eu estou usando o mesmo triângulo lá. Ó. Aqui é o ângulo θ. Aí eu quero o cosseno. Quando você for trabalhar com o cosseno, pessoal, preste bem atenção. Eu vou dividir o cateto adjacente pelo valor da hipotenusa. Ó, lá no seno a gente dividiu o cateto oposto pela hipotenusa. Já aqui no cosseno a gente divide o cateto adjacente pela hipotenusa. Se eu for para esse triângulo, eu vou ter o quê? Ó? Se o ângulo aqui é θ, quem é o cateto adjacente a ele? É C, ó. Então vai ficar aqui, ó, C, aí dividido por A, que é a hipotenusa. Vamos agora definir a terceira razão trigonométrica, que a gente vai trabalhar as três, né? A tangente de um ângulo. Eu abreviei aqui tangente por TAG, mas pode ser TG. Isso é uma questão só de detalhe, né? Ó, como é definida a tangente do ângulo θ? Eu peguei o mesmo triângulo lá, o mesmo ângulo. O que é a tangente? É a razão, ó, entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Olha aqui, na tangente nós não usamos hipotenusa. A gente vai trabalhar com o cateto oposto e o cateto adjacente. A gente vai fazer a razão entre esses dois. Então a tangente de θ aí vai ser, quem é o cateto oposto a θ? É B. Quem é o cateto adjacente a θ? É C. Beleza, pessoal? Agora nós vamos passar
para alguns exercícios de aplicação, né? Ó, esse primeiro exercício aqui, bem simples, ele dá um triângulo com as suas medidas, né? Ó, ele deu aqui o ângulo θ, ó, o ângulo θ. Aí aqui ele deu um cateto, ó, esse 3 aqui é o cateto que eu chamo de oposto a θ, né? Esse outro cateto que é 4 é o cateto adjacente a θ. E esse 5 aqui, ele é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, né? Está oposto ao ângulo reto. Aí olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo o seno de θ. Ele está pedindo o cosseno de θ. E ele está pedindo também para a gente calcular a tangente de θ. Bom, pessoal, o que é o seno de θ? Ó, o seno de θ eu vou pegar o cateto oposto e vou dividir pela hipotenusa. Então eu vou lá para o triângulo, ó. Quem é o cateto oposto aqui? É 3. Quem é a hipotenusa? É 5. Pronto. O seno do ângulo θ aí vai ser 3/5, né? 3 para 5 aí. Quem é o cosseno de θ? O que é o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Isso vai ser igual... Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é 4. E a hipotenusa é 5. Aqui, quem é a tangente de θ? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí nós vamos ter... Quem é o cateto oposto? 3. Quem é o cateto adjacente? É 4. Bom, pessoal, eu queria só dar uma dica aqui bem legal para vocês. Com relação à tangente, olha, para a gente memorizar. É uma técnica de memorização, né? Eu sempre gostava de usar isso quando eu estudava no ensino médio. Ó, o que é a tangente de um ângulo? É só lembrar, ó, coca. É CO sobre CA. Ou seja, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí vem aqui o cosseno. Ó, é uma palavra não muito legal, mas só para você memorizar. O cosseno é KH. Ó, KH. CA, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E o seno, se eu sei que o cosseno é o cateto adjacente, o seno vai ser o quê? COG, né? Vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. É uma maneira, uma técnica de você gravar, né? Essas fórmulas. Vamos aí agora adiante. Essa segunda questão, gente, ele dá um triângulo, como vocês podem perceber, ó. Analisando o triângulo retângulo com suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno de beta, ó, ele quer esse ângulo aqui, ele quer o seno desse ângulo beta, vai ser igual. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos calcular o seno de beta aí na figura. Se eu olhar aqui para a figura, ó, o beta é esse ângulo aqui, ó. Cuidado que tem dois ângulos, alfa e beta. Então, o seno de beta vai ser o cateto oposto a ele, que no caso aqui é 12, dividido pela hipotenusa aqui, que é 15. Ó, quando você faz aqui o cálculo, perceba que não tem nas alternativas esse valor. Por quê, professor? Porque aqui, gente, nós vamos fazer uma simplificação, né? Ó, 12 eu posso dividir por 3, vai dar quanto? 4. 15 eu vou dividir por 3, vai dar quanto? 5. Então, quem vai ser o seno de beta? Vai ser 4 para 5, ou seja, a letra B aqui é a resposta, certo? Legal. Vamos para a próxima. Olha só a próxima questão. Ele diz aqui, ó, no triângulo retângulo a seguir, sabendo que seus lados estão medidos em metros, o valor do cosseno do ângulo alfa. Ó, ele quer o cosseno desse ângulo alfa aqui, ó. Cosseno, ó. Cosseno do ângulo alfa. O que é o cosseno, professor? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu vou dizer aqui que o cosseno de alfa vai ser igual. Quem é o cateto adjacente a alfa? O cateto que está formando esse ângulo alfa é 25. Então, eu ponho aqui, ó, 25. E quem é a hipotenusa? É 26. Aí você vai dizer que o cosseno de alfa é igual
Aí agora, pessoal, vocês têm aí uma divisão, né? Vocês têm 25 dividido por 26. Nesse caso aí, você não vai simplificar, você vai ter que dividir, né? Para encontrar um valor aí, ó. 25 dividido por 26 vai dar quanto? Vai dar 0,96 aproximadamente, né? Ó, esse valor aqui, ó, 0,96. Aí você vai marcar aqui a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Olha essa próxima questão. Ele diz aqui: uma rampa lisa, ela tem 10 metros de comprimento e faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Como você vê aqui, ó, tá aqui a rampa, ó. Aqui é a rampa, essa aqui eu estou demarcando de vermelho. E aqui é o ângulo que ela forma com o plano horizontal, 15 graus. Aí ele diz: uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente quantos metros? Quer dizer, se eu subir essa rampa, quando eu chegar aqui no ponto mais alto dela, eu vou estar a quantos metros do solo? Esse x é justamente a altura que eu vou estar, né? Aí ele dá aqui uma chamada, olha. Use o seno de 15, esse valor, cosseno de 15, esse valor. Ele deu aí alguns valores, né? Então, olhem bem, gente. Tá aqui o ângulo de 15 graus. O que é esse x em relação ao 15 graus? É cateto oposto. E esse 10 é hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que vai relacionar cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? Então, nós vamos fazer isso, ó. Seno de 15 graus vai ser igual... Ó, se eu olhar aqui para esse ângulo de 15 graus, o cateto oposto é x e a hipotenusa aqui na figura é 10. Só que agora eu vou substituir. Quem é esse seno de 15 graus? É 0,26. Então eu boto aqui 0,26 igual a x sobre 10. Aí, pessoal, aqui nós temos uma proporção, né? Ó, 1 vezes x vai dar x igual a 0,26 multiplicado por 10. Se eu multiplicar 0,26 por 10, essa vírgula vai vir para cá, né, pessoal? Vai dar isso, ó, 2,6. Pronto. A altura ali vai ser de aproximadamente 2,6 metros, né? Metros, 2,6 metros, né? Vamos para a próxima questão. Ó, nessa questão aqui, ele diz: determine as medidas dos catetos. Ó, ele tem aqui um cateto que ele chamou de x e o outro cateto ele chamou de y. E ele usou aqui um ângulo que é o ângulo de 37 graus. E ele deu algumas chamadas aqui, ó. Use o seno de 37, cosseno de 37 e a tangente de 37. Bom, pessoal, está aqui o ângulo de 37. Esse x em relação a 37 é um cateto oposto. Então eu vou usar aqui o seno. Eu vou fazer, olha, seno de 37 graus vai ser igual. O que é o seno? É o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 50. Mas esse seno de 37, ele disse que é 0,60 ou 0,6 só, né? 0,6 igual a x sobre 50. Aqui subtende 1, faz-se a proporção, aí eu vou ter 1 vezes x, ó, 1 vezes x, x, aí 0,6 vezes 50. Aí eu vou fazer essa continha, 0,6 vezes 50. Quanto vai dar? 0 aqui, 5 vezes 6, 30, vai 3, né? 5 vezes 0, 0 é 3. Uma casa, dá 30, né, pessoal? Pronto, ó, encontrei aí o valor de x. O valor de x é 30. Agora vamos encontrar o valor de y. Aí, como o y é um cateto adjacente a 37, então eu vou usar o cosseno. Eu faço cosseno de 37 graus é igual. O cateto adjacente é y, dividido pela hipotenusa, que no caso é 50. Quem é o cosseno de 37? É 0,80. Eu posso botar só 0,8 igual a y sobre 50. Subtende 1. 1 vezes y é y igual a 0,8 vezes 50. Y é igual
0,8 vezes 50. 0, 5 vezes 8, 40. Uma casa dá, ó, y vai ser igual a 40. Beleza? Vamos para mais uma questão aqui, uma questão bem interessante. Ele diz: um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Ó, um engenheiro, vamos ler a questão novamente. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura do prédio. Ó, ele não sabe a altura do prédio. Então aqui está o desenho, ó, vamos aqui a altura do prédio. Então isso aqui eu sei que é H, eu não sei quem é essa altura. Sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Quer dizer, a uma distância de 30 metros, ó, tá aqui, ele desenhou um triângulo retângulo, aí ele tá dizendo que essa distância daqui para lá, ela vale o quê? 40 metros, né? Aí ele tá dizendo que você deve usar isso aqui, ó, raiz de 3 igual a 1,7. Bom, pessoal, se a gente for observar aqui, né, nós temos o seguinte. Nós temos que o ângulo aqui é 30 graus. Eu tenho um cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então eu tenho que ir pela tangente. Tangente, certo? Então eu vou fazer assim, ó. A tangente de 30 graus vai ser igual a o cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser 40, tá? Só que aí, gente, eu tenho que ter a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus. Aqui ele não deu a tangente de 30 graus. Mas 30 graus é um ângulo notável na trigonometria. E a gente tem uma tabelinha bem interessante. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Onde nós temos, por exemplo, o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. São os três ângulos notáveis. Ó, o seno, o cosseno e a tangente. A gente faz assim. 1, 2, 3. Agora, no cosseno a gente faz voltando. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Ó. Divide tudo por 2, tá? Beleza, 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 beleza. Bota a raiz agora no numerador. Raiz de 1 é 1, né? Tá, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3. Aí aqui, gente, olha que legal. Quem é o seno de 30 graus? É 1/2. Quem é o cosseno de 30 graus? É raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Você monta essa tabelinha. Por exemplo, a nível de Enem, muitas vezes questões assim de vestibulares, eles não dão, porque aí o aluno tem que, de certa forma, saber, porque são ângulos bastante utilizados na trigonometria. Aí agora a gente vai descobrir a tangente. Olha, gente, existe uma relação que diz assim, olha, a tangente de um ângulo, ela é a razão entre o seno desse ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Ou seja, para eu calcular a tangente, basta eu dividir o seno pelo cosseno. Aí aqui, ó, tangente de 30. Se eu pegar 1/2 e dividir por raiz de 3 sobre 2, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Ó, vai ficar assim, 1 sobre raiz de 3. Aí você racionaliza aqui, ó, raiz de 3, vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, aí é 3. Ou seja, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60, se eu dividir esse por esse, vai dar raiz de 3. Olha aí, eu descobri o que eu estou querendo. Olha o que eu estou querendo aqui, ó. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí eu vou trazer para cá. Raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre 40. Aí eu faço 3 vezes H, faço a proporção, né, pessoal? 3H igual
a 40 raiz de 3. Aí fica 3h é igual 40. Ele disse que a raiz de 3 nós usássemos esse valor aproximado, 1,7. Então vai ficar assim, ó, 3h igual. Eu vou fazer esse cálculozinho aí mais rápido aqui. 40 vezes 1,7. 1,7 vai dar, sabe quanto? 68. 68. Aí daqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar H, vai ser igual a 68 dividido por 3. Quem é que vai ser o meu H? 68 dividido por 3, sabe quanto vai dar? 22,6. Vai dar assim, 22,6666. Aí a gente vai arredondar isso para 22. Eu vou botar esse H. Eu vou botar esse H aqui, ó. Ó aqui, gente, ó. H vai dar 22,666. Aí a gente arredonda para isso aqui, ó. 22,7. Ficou um pouquinho misturado aí, mas dá para vocês entenderem. Reproduza isso aí no caderno de vocês, certo? Eu aconselho que vocês copiem essas questões no caderno e acompanhem aí o meu desenvolvimento e vá também fazendo no caderno de vocês para que vocês possam aprender, certo? As próximas lâminas eu vou mandar o PDF disso aqui para vocês fazerem no caderno, porque eu coloco aqui um exercício proposto. Pronto, essa questão aqui, calcula o valor de x no triângulo abaixo. Eu vou deixar para vocês desenvolverem e aí, quando a gente retornar em sala, a gente vai discutir isso aqui. Ou na próxima aula eu posso estar colocando a resolução dessa questão. Ó, questão 1, aí tem outra questão aí. Agora vem praticando questões, eu botei aí duas aí para você usar o seno e cosseno. E botei 2 problemas interessantes para vocês montarem aí a resolução. Então esse material aqui, por último, fica como atividade proposta para vocês fazerem no caderno de vocês. Então, bom estudo. Eu vou estar no grupo para acompanhar vocês no Tira Dúvida, né? Para a gente estar sanando aí as dificuldades.